Olá, estamos de volta aqui com mais uma aula de Física. Sou o professor Douglas, professor de Física, e na aula de hoje vamos fazer a resolução do Enem 2023 de número 119. Simbora! O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão inicial no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era igual a zero, era em temperatura inicial. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente, T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Então, considere o ar dos pneus como sendo um gás perfeito, né? Também chamamos de gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores da pressão em relação à temperatura, P vezes T, são representados pelos gráficos. Então, primeira coisa que devemos ter atenção aqui. Foi uma viagem longa no asfalto quente, né? Então, inicialmente, a pressão que era P0, né? E a temperatura do pneu era T0, pressão e temperatura inicial. Quando a gente faz essa comparação, temos que entender que não há alteração no volume dos pneus e nem na quantidade de ar no seu interior. Sempre que a gente faz essa relação, né, de P vezes T, temos que lembrar de uma fórmula que representa os gases, já que devemos considerar aqui como sendo um gás ideal, essa pressão exercida dentro do pneu. Então temos que a fórmula, né, que é P vezes V igual a nRT. Nesse caso, o que teríamos aqui? Pressão vezes o volume, que é igual a N, que é o número de mols, vezes a resistência, vezes a temperatura. Nesse caso, devemos entender que, se eu considero que o volume ele é constante, nesse caso, né, o número de mols que está sendo exercido nesse gás também é constante. Aqui temos algo que é diretamente proporcional. Então, se eu estou relacionando a pressão e a temperatura, se a pressão diminui, a temperatura também vai diminuir, porque elas são o quê? Diretamente proporcional. Então, toda vez que temos duas grandezas que são diretamente proporcionais, que elas apontam para a mesma direção, ou seja, ou elas vão crescer juntas ou vão decrescer juntas, o que acontece? No gráfico, ela vai se comportar de forma linear. Quando ela se comporta de forma linear, significa que ela parte do zero e ela vai crescendo linearmente, como se fosse uma linha na diagonal. Se a gente olhar para as alternativas, onde que temos aqui linhas na diagonal? Temos na letra D e na letra E. Aqui de cara, né, eu já poderia eliminar algumas alternativas. Posso eliminar a letra A, posso eliminar a letra B, que está uma linha horizontal, posso eliminar a letra C, que está um crescimento exponencial. Eu fico entre a D e a E, que são as únicas que apresentam uma linha na sua diagonal. Porém, como eu falei, essa representação do gráfico, já que a pressão e a temperatura elas estão diretamente proporcionais, elas têm que estar apontando para o zero, né? Porque elas vão crescer aí de forma linear. Se tem que estar apontando para o zero, então não pode ser a minha letra D. E se a pressão e a temperatura elas estão decrescendo constantemente, já que com o asfalto quente, né, o pneu ele vai murchar no sentido mais informal, vamos entender aqui nosso gabarito de fato, questão, gabarito letra E. E é isso, ficamos por aqui. Questão importante, né, que você precisa relacionar ali duas grandezas e envolve um pouco do conhecimento de gases ideais na física, lembrando que isso é físico-química, mas ficamos por aqui na aula de hoje e aguardo você no nosso próximo encontro. Até mais!